Ou seja, é questão de tempo. É questão de tempo para estourar outra guerra. E eles estão vendo que na Ucrânia não está acontecendo nada, ninguém interferiu. Então é só um ensaio. E daí quando a gente começa a ler muito isso, se apegar muito a isso, a gente começa a ficar desesperado. Porque se acontecer alguma coisa na China, vai afetar a nossa economia aqui. Não vou poder comprar mais na Shopee. Shopee. Então, climática, sanitária, coisas que acontecem que fogem totalmente do nosso controle. Por exemplo, a pandemia. Por mais previsões que os especialistas pudessem fazer, ninguém conseguiu prever a pandemia. E quando ela chegou, pegou todo mundo de surpresa, deixando assim o Brasil um dos países mais ansiosos do mundo. Então isso aqui são todas coisas que fogem do nosso controle. Nesse quarto ponto aqui. Aqui, irmão, você não precisa ficar preocupado. Faça a sua parte como cidadão, mas isso aqui foge totalmente do seu controle. Isso aqui você não... Só se você for o presidente, mas acho que ninguém é. Então, volta para pão. O último ponto ali, então, o quinto e último, é inseguranças. E aqui, quando não acreditamos em nós mesmos e nem em Deus. A falta de confiança em Deus gera ansiedade, gera preocupação. E a gente vai mostrar ali com alguns versículos bíblicos para vocês. Mas, quando não acreditamos em nós mesmos, na verdade eu falo quando vocês não acreditam, quando nós não acreditamos em quem nós somos em Deus. E o próprio, a gente sabe que Deus, a irmã Marília já falou aqui hoje, a gente tem um Pai, E muitas vezes palavras são lançadas sobre nós e fazem a gente se sentir inseguro, se sentir incapaz. Mas quando a gente sabe, a gente confia em Deus e confia em quem Ele nos fez, que foi seus filhos, e a gente tem confiança em quem nós somos nele, a gente conhece a verdade, o Filho nos liberta, a gente sabe quem a gente é, então a gente sabe do que a gente é capaz com Deus, Então eu não sou o coitadinho, eu não sou o pior da minha casa, eu não sou aquele que não vai chegar em lugar nenhum. Eu sou filho de Deus e Deus tem um projeto para mim. Isso lança fora toda a ansiedade que pode gerar em nós. Segurança. É importante ressaltar aqui que o acreditar na gente mesmo, não porque a gente é bom, mas porque a gente é filho do rei. Então, tem muitos coaches hoje aí que falam, você tem que acreditar em você mesmo, e ruge igual um leão, e por assim em diante. Não, você não deve acreditar em você mesmo. Você deve acreditar no seu Pai. E por causa do seu Pai, que é Deus, você pode todas as coisas. Amém? Então, o que tem te preocupado? Quero convidar vocês a essa reflexão enquanto a gente vai falando. Talvez vocês se identificaram com alguns dos pontos que a gente colocou ali, ou então outros. O que tem preocupado vocês? Façam essa reflexão aí na cabeça de vocês. Quais são as suas principais preocupações, as suas principais ansiedades aí. E depois eu coloquei como então eu posso gerenciar essas minhas ansiedades. O que eu faço com elas? Elas estão aqui. É muito fácil você estar aí na frente e falar, você não tem que ficar ansioso. Então a gente vai ver como eu posso lidar com essas ansiedades. E aqui tem um versículo, lá em Lucas 12, versículo 25 e 26. Caso vocês queiram abrir ou queiram só anotar para depois vocês darem uma olhada no contexto geral. Ele diz, qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? É uma pergunta. Perguntem a vocês mesmos. Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? E se não podem fazer uma coisa tão pequena, de que adianta se preocupar com as maiores? Aqui é Jesus falando. Ou seja, aqui a gente vai falar de uma escala de preocupações. Quem de vocês, por mais ansioso, por mais preocupado, a gente viu várias situações que fogem do nosso controle, consegue resolver isso por estar apenas preocupado? Estar preocupado vai resolver? Vocês conseguem resolver porque vocês estão preocupados? Vocês estão ansiosos? Vocês não conseguem, Então, se não podem fazer isso que é tão pequeno, do que adianta se preocupar com coisas tão maiores? Do que adianta se preocupar com coisas tão grandes e ficar ansioso por causa da política e ficar ansioso por causa de coisas que estão fora do nosso controle?
E daí eu coloquei algumas frases aqui para vocês guardarem, e sempre que vocês estiverem naquele momento muito ansioso, vocês vão lembrar dela. Se eu não posso fazer nada a respeito disso agora, então não deve me preocupar nesse momento. Aqui vocês vão escalonar essas preocupações. Vocês estão ansiosos. O que eu posso fazer acerca dessa ansiedade, dessa preocupação agora? Nada? Está longe, está fora do meu controle? Então eu vou descansar. Descansar em quem? Em Deus. Eu coloquei ali, onde eu não alcanço, é uma frase desse autor que a gente falou do livro, onde eu não alcanço, onde eu não consigo resolver, onde eu não consigo ir, onde eu não consigo solucionar, eu descanso. Eu entrego para quem pode. Vocês não podem nem acrescentar meia hora na vida de vocês, se vocês quiserem. Por que vocês estão preocupando com coisa maior? Entregue para quem pode cuidar dessas coisas. Então é isso. Muitas dessas coisas vão fugir. Então, por exemplo, eu estou ansioso com o curso que eu vou fazer e com a minha vida no meu emprego. O que vocês podem fazer sobre isso agora? Eu posso me preparar, eu posso estudar, eu posso buscar conhecimento, eu posso estar de olho nas oportunidades. Mas eu não devo ficar ansioso. Eu faço o que está no meu alcance. O responsável por me abençoar lá é Deus. É o meu Pai, né? Eu quero um relacionamento, eu preciso casar, eu quero uma namorada, eu quero um namorado. O que eu posso fazer acerca disso agora? Posso arranjar o primeiro que vier na minha frente e agora eu vou namorar? Não. Eu posso me preparar, eu posso ser uma boa mulher, eu posso ser um bom homem, eu posso me preparar economicamente, né? Eu posso estudar, eu posso servir na casa de Deus, aprender sobre relacionamento, eu posso ler, posso buscar conhecimento sobre isso para quando chegar a hora, chegar o momento, Deus vai me abençoar e eu vou estar preparada para essa situação. Então não adianta eu ficar ansioso e arrancando os cabelos porque eu quero, chorando, buscando, porque eu quero. Eu descanso. Basicamente a Paula falou que eu posso fazer agora. E em resposta, estude. Por exemplo, quero ser um médico, mas no momento eu não tenho condições de fazer uma faculdade. Beleza? Faz um curso, estude para você passar no vestibular. Lucas, eu não tenho dinheiro para fazer um curso. YouTube, de graça. Então assim, a Paula falou, onde eu não alcanço, eu descanso. Se eu não tenho condições de fazer aquele curso que é caro para eu poder chegar no meu objetivo, faz o que está no seu alcance. O que eu posso fazer hoje? Se eu almejo uma profissão, no meu caso, sou um pasteleiro. O que eu tenho que fazer? Estudar o ramo da pastelaria, estudar as tendências, estudar a massa, estudar os recheios e por aí vai, estudar o público. Tenho dinheiro para pagar um curso muito caro, para ficar muito fera no que eu estou fazendo? Ainda não. Mas o que eu posso fazer agora? Tem muito conteúdo gratuito. A gente falou aqui do Instagram ser bombardear todo mundo, mas ele também bombardeia todo mundo de coisas boas. Então vai de você procurar o que é bom. Tem mais coisa ruim, mas tem muita coisa boa de graça também. Então, dentro do que você precisa, faz o que você pode. Onde eu não alcanço, eu descanso. Então, o que está dentro do meu alcance para fazer hoje, para chegar nesse objetivo hoje. Amém? Quero ser um bom marido, não casei ainda. Então eu vou estudar, vou pegar referências boas. Como que aquele cara é um bom marido? Procure, tem muitos pastores que falam sobre relacionamento. A Pamela está aqui e antes de casar ela assistiu muito vídeo sobre relacionamento. E hoje a gente se dá super bem, porque ela aprendeu muita coisa sobre relacionamento antes mesmo de casar. Então quando ela chegou no momento que a gente casou, de certa forma ela já estava preparada. Então se prepare para aquilo que você deseja alcançar, com o que você tem hoje. Mais um versículo aqui para vocês então, Eclesiastes 9:10. Tudo quanto te vier à mão, né, tudo que estiver ao seu alcance, para fazer, faze-o, conforme as tuas forças,
Porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então, essa primeira parte, tudo quanto te vier à mão, tudo que estiver no seu alcance hoje, faz conforme as suas forças, conforme está no seu alcance. No demais, você descansa em Deus, entrega para Deus. A gente vai falar sobre oração aqui também, mas entrega para Deus que Ele é capaz de fazer aquilo, né, todas as coisas para o seu bem. Mais uma pergunta. Com o que devo me preocupar então, né? Será que a Bíblia recomenda qual deve ser a nossa preocupação? Alguém sabe qual é a nossa preocupação segundo a Bíblia? Salvação é uma preocupação. Mas com que eu devo me ocupar neste mundo? Que eu devo estar preocupado? Com as coisas de Deus? Mais alguma opinião? Em agradar a Deus. Mais? Pregar o Evangelho. Com a nossa salvação, sim, devemos permanecer, né, em Deus, cuidando da nossa salvação, e devemos buscar o reino de Deus. Vocês leram hoje, já com o Lucas lá no comecinho. O que a Bíblia diz? O pastor falou, acho que era desse? Não era desse, né? Filipenses 4:6, a Bíblia diz: não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. Então é isso. Não se preocupem com nada. Não se sintam ansiosos, não se preocupem. Né? E aqui ele não fala da preocupação saudável. Sejam responsáveis. Sejam preocupados com aquilo que vier à mão de vocês, façam conforme as suas forças. Mas não sejam ansiosos. Né? Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer. Ele lhes dará estas coisas. Por isso não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Então o que a Bíblia nos diz? Você deve se preocupar com o que vai acontecer daqui 4 anos, lá no futuro. De certa maneira, como a Pamela falou aqui, sim, você tem que se planejar. Mas você não deve perder noites de sono por causa disso. Você não deve ter crises de ansiedade com o excesso do futuro, o que vai acontecer lá na frente. Se preocupe em viver o hoje. O que eu posso fazer hoje? O que está no meu alcance de fazer hoje? Posso fazer? Posso, beleza, eu fiz muito bem feito, como a gente viu no versículo anterior. Não posso fazer? Simplesmente descansa no Pai, que é Deus. Pede para Deus. A gente vai falar sobre oração aqui. A gente falou então, não se preocupem com nada naquele versículo, mas aqui ele fala: portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer. E é o que vocês falaram, né? Vocês falaram sobre a obra de Deus, sobre a salvação, sobre a vontade de Deus. Ponham em primeiro lugar da sua vida o reino de Deus. Se ocupe com o reino de Deus. Se preocupe com o reino de Deus. Que Ele ocupe a sua mente. Que Ele seja... Não preocupe sua mente com aquelas coisas do futuro, com excesso de futuro, mas ocupe a sua mente com o reino de Deus. Bom, basicamente o que a Pamela já falou. Primeiro lugar, o reino de Deus. Segundo lugar, a sua... O reino de Deus e a sua vontade. E a sua vontade. Então qual que é a vontade de Deus para a minha vida? Qual é o seu propósito? A gente busca muito isso. Cada um tem um propósito diferente. Alguns já encontraram o seu, outros ainda não. Eu, por exemplo, estou procurando o meu. Como eu disse para vocês no início, tenho bastante dificuldade de falar em público. Estou aqui pela graça de Deus. A Pamela já não tem tanto. Ela é professora, fala muito bem. Então, eu estou hoje naquele versículo: tudo que colocarem nas suas mãos, façam o melhor que você puder. Então, muitas pessoas ainda não sabem o propósito. E como que eu vou saber o meu propósito? Buscando o reino de Deus. Deus, eu estou aqui. Então, no que o Senhor começar a me usar, é por aí que eu estou indo. A tua vontade para mim, eu quero que seja minha também. Porque muitas vezes a gente
almeja muito alguma coisa, mas essa coisa que a gente almeja muito não é a vontade de Deus. E o que eu peço? Deus, que a tua vontade seja a minha também. Porque se a tua vontade for a minha, eu vou ficar em paz, eu vou ficar tranquilo. E às vezes aquele sonho gigantesco que eu tenho, não é a vontade de Deus. Eu até citei um exemplo ontem, que a gente confia muito no Pai. Então, lembra lá quando você era criancinha e você queria alcançar alguma coisa e você não alcançava. Para quem você pedia? Ou para o pai ou para a mãe? Ou para quem você se criou junto? Porque você não alcançava. Mas se aquilo que você estava tentando alcançar era uma coisa grande, era uma faca, seu pai ia dar para você? Não, porque ele sabia que você podia se machucar. Agora, se era um ursinho bonitinho de pelúcia para você brincar, para você ser feliz, ele ia alcançar para você com todo gosto. Então, pega muito nisso também. Às vezes o sonho que eu tanto almejo não é a vontade de Deus. E só vai me trazer mal. E Ele sabe o que é bom para mim. E Ele vai entregar na minha mão o que for bom para mim. Amém? Então, o que seria o reino de Deus, né? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua vontade, né? A vontade de Deus. Então, buscar o reino de Deus é estabelecer o reino de Deus, é o governo de Deus sobre a terra. E vocês são os embaixadores nessa terra, que estão estabelecendo o reino de Deus, né? Então, a vida de vocês, tudo que vocês fazem deve refletir isso. Pessoas que estão estabelecendo o reino de Deus na terra e fazendo a vontade dele. Essa vontade de Deus deve ser almejada, ela deve ser buscada. O Lucas falou que algumas pessoas talvez não encontraram. Na verdade, eu vou dizer que todos nós temos o mesmo propósito: estabelecer o reino de Deus, pregar a sua palavra e de fazer discípulos. Mas cada um com uma função diferente, com uma forma diferente, né? Em um lugar diferente, às vezes é no seu trabalho. Às vezes não vai ser lá na igreja, às vezes vai ser na escola onde você estuda. Mas todos temos o mesmo propósito, de fazer discípulos e estabelecer o reino de Deus na terra. E essa vontade, para você conhecer a vontade de Deus e entender onde Ele quer te colocar, você deve buscar. Então busque o reino de Deus, busque entender a vontade de Deus. E a gente vai falar um pouquinho disso. A partir do momento que você está concentrado e com a sua mente ocupada em buscar o reino de Deus e a sua vontade, toda ansiedade vai cair fora. Buscar o reino de Deus, então, quer dizer isso. Eu tenho que buscar o reino de Deus. Deus está lá. Mas a palavra é muito clara em falar: busque o reino de Deus. Ele não vai ser entregue nas suas mãos. Então, tem que partir primeiro essa vontade da gente querer buscar. E eu quero ir, eu quero achar. Eu estou aqui agora, quando eu estava falhando os negócios, eu tive que buscar o pendrive lá no carro. E eu estava desesperado porque eu não estava achando ele. Mas eu busquei e achei. Então, o reino de Deus fala muito sobre isso. Você tem que ir atrás dele. Ele está lá, pronto para te entregar. Mas tem que dar um primeiro passo. E esse passo é a sua parte. Aqui a gente vai falar então de uma das primeiras formas de vocês buscarem a vontade de Deus e lutarem contra a ansiedade, né? Que eu já falei aquela hora. Não andeis ansiosos por coisa alguma, que era o mesmo versículo lá: não andeis preocupados com nada, mas em tudo pela oração e súplicas e com ações de graça apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração de vocês e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então aqui a vontade de Deus é que vocês apresentem seus pedidos a Ele. E a gente vai falar sobre relacionamento. O relacionamento com Deus é uma das formas, das armas que a gente luta contra a ansiedade, contra as preocupações. Apresentem os seus pedidos. O que tem te inquietado? Qual é o seu sonho? Qual é a sua preocupação? O que você precisa? Não se preocupem, apresentem a Ele com pedidos, com ações de graça, sempre agradecido pelo que você já tem, pelo que você já possui, pela sua salvação. Aí a paz que excede todo entendimento, a partir desse momento, a paz que excede todo o entendimento, aquela que, apesar das circunstâncias, apesar do que você está passando, a situação não foi embora, às vezes você, né, ela está ali, não quer dizer que a situação acabou, mas a paz de Deus já tomou conta da mente de vocês, do coração e da mente de vocês. Então, é uma arma contra
a ansiedade. Então a primeira arma das várias que existem para lutar contra a ansiedade que a gente vai falar, aqui a gente vai falar sobre duas hoje: oração e a leitura bíblica, mas existem várias outras. Então a oração, quando já falou um relacionamento, o que é orar? O que para vocês é orar? Conversar. O que é orar? Aproximar mais? Se aproximar mais de Deus? Relacionamento com alguém, pai. Conversa. Conversa com Deus. Intimidade. Então, em quais momentos eu posso orar? Todos. Todos. Em qualquer posição, em qualquer lugar, em qualquer horário. Então, o Pai que está lá no céu, Ele te escuta. O que é orar? Aqui, a gente vai estar dando início sobre alguns benefícios da oração, pesquisas científicas, e eu falo científicas porque por muito tempo a religião brigou com a ciência. E hoje em dia eles já estão fazendo as pazes. E na verdade a ciência hoje, como doutores igual esse aqui que eu falei para vocês, que são cristãos, eles não que eles estão descobrindo, eles só estão comprovando o benefício que quem ora já sabia. Então tá tendo exames e mais exames e eles só estão comprovando que quem ora já sabe. Então a oração, a gente vai apresentar os benefícios no próximo slide, mas aqui a oração ela tem o poder de te blindar. A oração ela te blinda por dentro. E a gente até colocou esse versículo que está em 2 Coríntios 4, 8 e 9, que fala assim: muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvidas, mas nunca ficamos desesperados. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. O que esse versículo fala? Se vocês prestarem atenção, tudo que ele fala vem de fora. Por exemplo, às vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Aflição é sentimentos que vêm de fora, é do ambiente de fora. Às vezes ficamos em dúvida, mas não desesperados. O mundo taca dúvidas na gente, mas quando você ora, de certa maneira você está blindado. É algo que tem dentro de você. Então você, mesmo em dúvida, você não fica desesperado. Às vezes ficamos aflitos. O que é aflito? É dentro. Dentro não. Cadê? Temos muitos inimigos, algo de fora, mas nunca desamparados. Algo que vem de dentro. Nunca nos falta um amigo. Quem é um amigo? Jesus, Deus, enfim. Quer falar alguma coisa? Vou passar então. Aqui nesse primeiro versículo sobre oração ainda e sobre em que momento eu devo orar, aqui é um versículo lá que vocês quiserem anotar ou quiserem até acompanhar a leitura aí também na sua versão, Lucas 22, 41 ao 44. É um período onde está relatando momentos antes da crucificação, momentos antes de Jesus ser preso, né? Então ele está relatando ali o cenário que antes de Jesus ser preso, que era um momento de muita tensão. Vocês concordam que devia ser um momento de muita ansiedade, muita preocupação? Jesus sabia o que estava por vir, né? Era um momento de tensão. Então eu vou ler ali com vocês. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Nesse momento de tensão, onde Jesus estava prestes a ser preso, o que ele foi fazer? Ele foi orar. Ele foi conversar, ele foi ter intimidade. Ele foi estar com o Pai, né? Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Aquilo que o Lucas já falou com vocês, né? Ali Jesus se colocando sobre a vontade do próprio Pai para cumprir a missão que ele veio cumprir. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Então, nesse momento que Jesus orava, né, o anjo veio para fortalecer a Jesus naquele momento. E estando angustiado, Jesus estava angustiado, gente. Olha como que Jesus é. Jesus encarnou, Jesus veio para a terra para viver e passar por tudo aquilo que vocês passam. Sabe aquele momento de angústia que vocês passam? Jesus passou também, até pior. Muito pior.
E ele foi orar. E estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente. Ele intensificou ainda mais a oração dele nesse momento. Quanto mais angustiado, mais próximo, mais ele orava. Não é uma arma muito poderosa? Jesus fez isso quando estava angustiado. Vocês sabem o que fazer no momento de angústia, no momento de ansiedade. Intensifiquem as orações de vocês. Bom, aqui a gente colocou alguns benefícios da oração. São benefícios da nossa cabeça? Não. Como eu disse para vocês, tem vários doutores cristãos que estão se formando. Isso aqui ainda não é uma pesquisa, mas é algo que eles já estão se encaminhando para uma pesquisa, mas é algo que eles já estão percebendo nos pacientes. Então o que acontece? O paciente chega e eles fazem entrevista e vê quem tem uma vida de oração através de ressonância. Ressonância magnética. Ressonância magnética, exames que olham o cérebro. Esses médicos, doutores que olham os exames. Vocês já viram algum tipo de exame que o médico a pessoa tá naquela máquina fechadona ali e a pessoa fala alguma coisa e de repente muda as cores ali na parte onde seria o cérebro, né? Então é onde está reagindo ali no cérebro, as partes do cérebro que reagem com algum estímulo. Então, o que esses neurocientistas estão percebendo? Dentre os vários, a gente separou 5. Aumenta a resistência à dor. Então, o que eles estão olhando? Os hormônios, os neurônios, que são os neurônios da dor, que mandam a dor para o seu corpo, eles estão sendo diminuídos, o fluxo dele, quando a pessoa tem uma vida de oração. Então, me faz lembrar até de Paulo e Silas, na prisão, louvando e cantando, todo açoitado. O que quer dizer isso? A ciência está mostrando isso para a gente agora? Não, eles só estão comprovando o que todo mundo já sabe. A oração nos fortalece. A oração aumenta a sua resistência à dor. Não sou eu que estou falando, são doutores. Melhora a sua concentração. Você quer falar sobre isso? A oração, como eu disse para vocês antes, ela tem o benefício de te blindar. Então, quando ela te blinda, igual eu falei aqui no slide anterior, ela fecha seu corpo para tudo que é externo. Então, igual a irmã orou aqui no início, você percebe que todo mundo já fica mais ligado. Quando você faz algum período de oração, tudo que está em volta vai perdendo sentido para você. Você consegue ficar focado. Então, hoje em dia, a gente tem muito problema, né, de TDAH e coisa lá. Grande parte disso seria resolvido com oração. Porque a oração ela serve para melhorar o seu foco, melhorar a sua concentração. Quem perde aí a concentração muito fácil, levanta a mão. Que assim, tá fazendo uma coisa aqui, daqui a pouco olha, se chamar do lado, já era. Quando volta, não sabe mais o que estava fazendo, esquece as coisas assim. Então, pessoal, é concentração. E isso vem devido ao muito, né, na geração de vocês, ainda mais ao uso das telas, ao uso, né, muitos estímulos, né? Porque, por exemplo, o Instagram. Pensem comigo, você abre o Instagram. Só ali tem um monte de bolinha em cima para você apertar, várias opções. Se você roda ali o feed, não tem fim. Não tem fim aquele feed. Você pode passar quantas horas naquele feed recebendo estímulo no teu cérebro. E você esquece, pode falar com alguém, qualquer um pode falar do teu lado que você está ali concentrado, né? Então, a gente tem, o inimigo usa de armas para tirar a nossa concentração, para tirar o nosso foco. E assim a gente fica mais suscetível, né? A gente fica mais vulnerável, né? A oração, então, ela vai aumentar essa concentração. Porque quando você vai orar, que você se ajoelha, você se fecha a porta do teu quarto e ajoelha lá, você está concentrado, você está focado, você está tirando um momento de concentração. Como vocês podem ver aqui, vocês sabem que está desenhado aqui, eu não preciso nem explicar, né? Aqui, pessoal, as aulas de biologia. Eu não sou muito bom em desenho. São 2 olhos. Dá pra ver, né? Então, o que acontece? O nosso cérebro, ele é cheio de comandinhos elétricos. Então, a informação entra pelos olhos, que estão muito bem desenhados aqui, corre para dentro da nossa cabeça e por aí ela vai se distribuindo. A grosso modo, ela vai para dentro da nossa cabeça. O que acontece ao longo da nossa vida?
que acontece ao longo da nossa vida. Vocês lembram de tudo que aconteceu quando vocês eram crianças? Não, porque o que acontece? Essas lâmpadas aqui vão se apagando. Então a sua lembrança some. O que eles estão percebendo que a oração faz? A oração, ela está tendo o poder de religar de novo esses contatinhos. Então, pessoas que têm Alzheimer, por exemplo, as pessoas às vezes lembram, às vezes não lembram. O que está acontecendo? É esse contatinho aqui que está com mau contato, está falhando. Vezes ele lembra, vezes ele não lembra. Então, uma das coisas que eles estão percebendo é que esses comandos estão sendo religados. Comandos que já estavam desativados dentro do nosso cérebro estão sendo religados novamente, melhorando a concentração, melhorando a memória. Prevenindo de doenças de demência, de Alzheimer, entre outros. Tem a oração melhora a autoestima, porque você está conversando com a pessoa que mais te ama em todo o universo, né? Então a gente conversa, tem uma conversa. Sabe quando você conversa com uma pessoa que é muito bom conversar com ela, que você sai revigorado, sai alegre? Imagina conversar com Deus, então. O quão alegre, o quão feliz, o quão sabendo que você é filho do rei, como o Lucas falou, se você é filho de Deus, né? Isso faz a gente se sentir mais valioso, mais importante. Não para o mundo, aqui no mundo, mas você é importante para Deus, né? Quando você ora com Deus e você tem essa noção de que Jesus morreu por você, né? O quanto isso não nos ajuda a nos valorizarmos também, a termos nosso amor próprio, né? Deus deseja que vocês se amem, que vocês também sintam amor pela criação dele, que são vocês. Melhora a sua capacidade de tomar decisões, né? Então, quando você tem que tomar uma decisão, né, tem que escolher alguma coisa, né? A oração, consultar aquele que sabe, se concentrar, também vai ajudar nessa tomada de decisões. E aumenta a felicidade. Quem nunca esteve muito triste, orou, foi orar e saiu mais feliz? Quem já? Todo mundo, eu acho que já passou por um momento muito difícil e encontrou felicidade na oração, né? Então, é uma das armas. Todos esses benefícios, vocês percebem que são opostos à ansiedade. A ansiedade traz angústia, a ansiedade traz insegurança, a ansiedade traz sentimentos negativos. Mas a oração, ela vem a contraponto a todos esses sentimentos. Ela te torna uma pessoa mais feliz, então. E quando você se torna uma pessoa mais feliz, você torna uma pessoa agradável. Eu até comentei com a Pano e com a minha sogra. Essa semana eu estava na pastelaria e chegou um senhor. E tudo para ele estava bom. Tudo estava bom. Pensa no Senhor, eu tenho 81 anos, não tomo remédio, meus netos são uma benção, minha família é uma benção. Tudo estava bom. De repente, quem chega lá? O pastor Sidney. E daí, quando o pastor Sidney chega, ele é do mesmo jeito. E se encontraram